Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a você que simpatiza com o meu canal, que ouve os meus vídeos, que gosta de ouvir a palavra de Deus, viva, eficaz, genuína, verdadeira, com exegese correta. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Seja muito bem-vindo. Para a gente é uma alegria, uma satisfação e um grande privilégio poder entrar em sua casa através da pregação da palavra de Deus com a eficácia do Espírito Santo de Deus. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre as 4 âncoras de sustentação do navio de Paulo. Todos sabemos que Paulo fez uma viagem, ele estava preso, e ele fez uma viagem para Roma, para ser julgado por César, Festo enviou ele a César para ser julgado, e ele foi em um navio cargueiro e como prisioneiro naquele navio. E naquela época não existia aviões, não existia helicóptero, não existia carros, naquela época só existia mesmo cavalo, carroças e navios, Então esse navio que foi inventado lá no Egito, o lugar onde inventou o navio, é um navio cargueiro que estava indo para a Itália, para Roma. Então ele aproveitou e enviou Paulo, que estava como prisioneiro dele por causa da palavra de Deus, para que César o julgasse. E durante essa viagem houve um naufrágio, e nesse naufrágio eles passaram por uma tribulação e por uma provação muito grande dentro daquele navio, porque Paulo estava sendo levado preso. Então Deus permitiu que viesse uma grande tempestade sobre aquele navio por causa de Paulo e mais 2 servos de Deus que estavam naquele navio. Pois bem, eu já trouxe um estudo sobre o naufrágio de Paulo, E agora eu quero falar sobre as 4 âncoras de sustentação do navio de Paulo. Por que Deus preservou a vida de Paulo e de todas as pessoas que estavam no navio? O navio, ele praticamente não sobrou nada no navio, mas não morreu ninguém. Interessantíssimo, Então vamos falar sobre isso, sobre essas 4 âncoras. Primeiro, antes de entrar diretamente no estudo propriamente dito, eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 4, verso 12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e discerne o pensamento e as intenções do coração. Então veja o poder da palavra de Deus, Primeiro, ela é viva porque ela traz vida. Depois, ela é eficaz porque ela faz efeito em nossas vidas. Ela muda a nossa vida, ela transforma a nossa vida. E ela é eficaz porque ela permanece em nós, desde que nós busquemos querer que ela permaneça em nós, que façamos a nossa parte, é claro. E ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ela penetra. Além de penetrar, ela corta de um lado direito e do lado esquerdo, a espada tem o poder de cortar de um lado direito, do lado esquerdo, e ela ainda penetra, amém? Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e a medula, e julga o pensamento e as intenções do coração. Então, o que Deus fez? Jesus pegou a espada, que é um objeto cortante, penetrante, e comparou com a Bíblia, A Bíblia também, ela é cortante, ela é penetrante, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até as juntas, medulas, discernimento do homem, pensamentos e intenções do coração do homem, amém? Ela muda, ela transforma a vida de uma pessoa, a palavra de Deus, amém? Pois bem, então vamos à primeira âncora. Qual foi a primeira âncora
de sustentação do navio de Paulo naquele naufrágio. A primeira âncora é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela denota a revelação de sua vontade, ou seja, Deus colocou a palavra no mundo, Deus deixou a palavra escrita através dos profetas e dos patriarcas. Começou por Moisés, né? O Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Começou por Moisés, foi Moisés que escreveu. E aí seguiu, né, com Jó, né? E foi seguindo, né? Abraão, Isaac, Jacó. E foi, né? Profetas, né? Isaías, Malaquias, Jeremias, né? Profetas maiores, profetas menores, entendeu? E foi seguindo, né? O curso, né? O propósito de Deus, desde o Jardim do Éden, né? Até chegar em Jesus Cristo, né? Que foi o último profeta e o mais importante de todos, né? Jesus, ele tem 5 ministérios. Jesus foi pastor, foi profeta, foi mestre. Amém? Jesus tem 5, foi o único homem que teve 5 ministérios, né? Foi Jesus Cristo, amém, irmãos? Missionário, pregador, pastor, mestre, entendeu? Doutor em teologia, né? Foi muita coisa. Jesus foi um profeta completo, né? Jesus foi completo, né? Tem os 5 ministérios de Jesus no livro de Efésios para você ler, para você ver. Tem também um estudo bíblico meu sobre isso. Aí chegou em Jesus, aí cessa as profecias em Jesus, né? Jesus é o profeta que veio, que fez a obra, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, subiu e deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, o Paráclito, né? Então ainda hoje nós ainda temos algumas profecias e revelações que Jesus Cristo profetizou, amém? Algumas ainda do Antigo Testamento que não cumpriu e do Novo Testamento ainda se cumprirá, amém? E Jesus continua falando através da iluminação do Espírito Santo em nós. Então ele nos ilumina no local onde estamos e nos impulsiona, né, a falar algo para aquela pessoa, a dar o recado àquela pessoa. Então essa é a primeira âncora, é a palavra de Deus, né? Paulo tinha a palavra de Deus em si, por isso aquele barco não foi a pique, né? O barco estava carregado de cereal, entendeu? E mais de 200 pessoas estavam naquele navio, mas ele não foi a pique por toda aquela tempestade. Por quê? Por causa de Paulo, porque Paulo estava no barco, porque um servo de Deus estava no barco. Eu quero dizer a você que o seu barco é a sua casa, o seu barco é a sua residência. Talvez aí na sua casa tenha 10 pessoas, só você é cristão, só você vai na igreja, só você prega, só você faz a obra de Deus. Então você é o Paulo do navio, do seu navio. E o seu navio é a sua casa, representada da sua casa. Você é a coluna de sustentação, você é a âncora de sustentação da sua casa, né? Porque foram 4 âncoras que segurou aquele navio para que ele não fosse a pique e matasse todo mundo. E essas âncoras, a primeira é a palavra de Deus. A palavra de Deus também serve para nos moldar, né? A primeira coisa que ela nos faz é nos moldar. E Paulo se deixou moldar pela palavra de Deus. Por isso Deus se alegrou com Paulo, Deus se agradou de Paulo e fez uma promessa a ele, né? Entendeu? Se você fazer a minha obra, você entrará no reino do céu. Eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas faça a minha obra. Mudou o nome dele de Saulo para Paulo, de perseguidor de crente para ganhador de almas. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos que o mundo já conheceu. Ela, além de moldar a palavra de Deus, ela é como um espelho, mostra onde estamos pecando.
Então a palavra de Deus, ela discerne o pensamento, né, do nosso coração, é a intenção do nosso coração. Ou seja, você está pecando e você sabe que pecou naquela área, então a palavra mostra e você vai lá, pede perdão e se arrepende. Então ela é como um espelho, ela revela que devemos arrepender e abandonar o pecado. A palavra de Deus, ela nos revela que é necessário deixar o mundo, deixar a escuridão e vir para a luz, para a maravilhosa luz que é Jesus de Nazaré, e nos direciona a Cristo para obtermos o perdão e purificação dos nossos pecados. Então nós seremos purificados do pecado através do sangue do Cordeiro, do derramamento de sangue de Cristo. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário, e através do seu derramamento de sangue, ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos tirou das trevas, da escuridão, do pecado, e nos trouxe para a luz, né? Nos justificou, nos tornou justos aos seus olhos. E nosso caráter e nossa vida são mudadas dia a dia, após dia, através da palavra de Deus. Então nós temos este privilégio de ter um caráter mudado pela palavra de Deus. Nós temos Cristo em nós. Quando nós temos Jesus em nós temos Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança da glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aí está a primeira âncora que segurou o navio, a primeira âncora que não deixou com que o navio de Paulo fosse a pique. A primeira âncora das 4 que sustentaram o navio de Paulo para não ir a pique. Vamos para a nossa segunda âncora, o amor. Paulo também tinha amor pelas almas. Paulo era um homem que pregava a palavra de Deus, não importava a circunstância. Ele não tinha medo de pregar a palavra de Deus. Paulo pregava com afinco, com amor, com alegria, era persistente, não desistia nunca. Amém? Então o Senhor lembrou disso. O Senhor lembrou, ele tem a minha palavra e ele também tem o meu amor. Eu não posso deixar um homem desse morrer agora. Ele precisa ainda terminar a sua obra aqui na terra. Quando ele terminar, aí eu recolho para mim, mas por enquanto ele ainda tem que ficar na terra. Então, o amor, vamos ver aqui, o que o amor atribui. O amor atribui ao seguinte significado: o amor é um sentimento que leva a desejar o bem do outro. Amém? Se você tem amor no coração, então você pensa no bem do seu irmão, do seu próximo. Você não pensa em derrubar ele, entendeu? Você não pensa, a pessoa pede um conselho sobre o seu irmão, ele tem um outro caráter, mas você vai falar mal do caráter dele. Por quê? Porque você quer prejudicar ele. E aquela pessoa não conhece, vai e confia em você. O que aconteceu? Você distorceu o que é o amor. O amor é um sentimento que leva a desejar o bem de outro. E Paulo disse no naufrágio, para que eles estacionassem, para que eles ancorassem, não estacionar é carro, né? Para que eles ancorassem o navio até a tempestade passar, mas eles não obedeceram. E por isso o navio quase ia a pique, quase morre todo mundo, né? Mas a carga foi toda perdida. A carga de cereal que eles iam levando foi um prejuízo incalculável naquela época, né? Mais de não sei quantas toneladas eles iam levando naquele barco, naquele navio de carga. O amor também é uma afeição profunda por alguém ou por algo. Você tem uma afeição lá no profundo da sua alma, por uma pessoa, por alguém. Pode ser por sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, entendeu? Pelo irmão da igreja, certo? Ou por todos os irmãos. O amor tem que estar em você. E de preferência você tem que amar todo mundo. Porque se você não amar as pessoas, aí fica difícil, não é verdade? Você tem que amar. Isso é muito importante em nossas vidas, amém? O amor, você tem que amar todas as pessoas,
sem fazer acepção. Amém? O amor, além de ter uma afeição profunda por alguém, ela tem uma intensa inclinação de caráter efetiva, né? Simpatia, amizade, zelo e cuidado, né? Quem ama, zela. Quem ama, cuida. Agora, quem está apaixonado até mata. A paixão leva a pessoa a matar o outro, mas o amor não. O amor leva a pessoa a cuidar. Então, Paulo, ele tinha a preocupação de cuidar das almas que ele tinha ganhado. Aí o Senhor pensou, ele tem a palavra de Deus, que é a minha palavra, ele tem o meu amor, né? Então, como é que eu posso destruir um homem desse? Não posso deixar que esse homem morra, entendeu? Muitas vezes nós passamos por um problema que nós não entendemos, a verdade é essa, mas na realidade nós temos que entender uma coisa, é que Deus, quando Ele nos ama, ninguém pode nos tocar. Amém? Mais uma âncora, a âncora da esperança. Amém? A esperança é um sentimento que dá sentido à vida. Ou seja, quando você tem fé, você tem esperança. Amém? Se você tem fé, você tem esperança. Se você tem fé, você espera pela vinda de Cristo. Se você tem fé, você espera até o dia que Ele voltar para você alcançar a sua salvação. A fé, a esperança, ela é o sentimento que dá sentido à vida, disposição do Espírito que induz a esperar uma coisa que se há de realizar ou suceder. Amém? Então, esperar é uma expectativa. Esperar é isso, é uma expectativa. Você está na expectativa da vinda do Senhor. Então, você vai esperar, né? É a coisa que se espera, é confiança. Amém? Você não está vendo, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, isso é a esperança. Esperança é isso. É você se alegrar antes do fato acontecer. Isso é a esperança. Amém? Isso é a esperança, né? E a fé é uma das âncoras do Senhor também, é a fé. A fé, ela é muito importante. Amém, irmãos? É a nossa quarta âncora, né? É a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé Abraão foi justificado. Pela fé nós somos salvos. Amém? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se espera. Amém? Então veja só, em primeiro lugar, a primeira âncora é a âncora da palavra de Deus. A segunda âncora, a âncora da fé e do amor. Depois a terceira, a âncora da esperança. Amém? E a quarta âncora é a âncora do amor. O amor, aquele amor sem interesse. Amém? É um amor que não tem interesse. Essa é a realidade. Então veja só, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiado segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. Amém? Tito 13, 3, né? Então nós vimos a palavra de Deus, nós vimos a fé, né? E nós vimos a esperança. E agora nós vamos ver o último, que é o amor. O amor, ele é o dom maior. Amém? Nós devemos amar os fracos, amar os ricos, amar os pobres, amar os mendigos, amar os desamparados, amar o inimigo e amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Então são 4 âncoras, veja só. A âncora da palavra de Deus, a âncora da fé, a âncora da esperança e a âncora
do amor. Foi essas 4 âncoras que sustentou o navio que Paulo estava, porque Paulo tinha a palavra de Deus, Paulo tinha a esperança, Paulo tinha a fé e Paulo tinha o amor. Amém? Então nós temos também que ter a fé, a esperança, a palavra e o amor. Nós temos que ter essas 4 coisas. Se nós não tivermos isso, fica difícil para a nossa vida ser sustentada. Não tem como ela ser sustentada, porque a fé vem de Deus, é Ele que nos dá. A palavra vem de Deus, é Ele que nos dá. A esperança vem de Deus, que vem também através da fé, é Ele que nos dá, né? E o amor é um dom, o dom maior, que vem de Deus também, e é Ele que nos dá. Então, se nós não tivermos essas 4 âncoras em nossa vida, como Paulo tem, se nós estivermos dentro de um navio, ele pode naufragar. Isso aconteceu, para nós encerrarmos, com o navio do Titanic. O comandante do navio, quando olhou e viu a estrutura do navio, toda feita de titânio, ele olhou e disse: esse navio nem Deus destrói. Essas foram suas palavras. O primeiro iceberg de gelo que ele encontrou, ele se chocou sobre a iceberg de gelo. O navio rachou ao meio, e muitas pessoas morreram por causa de uma palavra irresponsável de apenas uma pessoa. Ofendeu o Santo do Santo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe. E com esse estudo, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ative o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.